mas essa frase tem me tocado muito, do espírito Meimei, pela mediunidade do Chico Xavier. A mensagem é: confia sempre. Em determinada altura da mensagem, o espírito Meimei traz a seguinte reflexão: o maior infortúnio é perder a fé ou ter a privação da fé e prosseguir vivendo. O maior infortúnio, repito eu, é ter a privação da fé e prosseguir vivendo. Me parece extremamente feliz e muito profunda essa frase do espírito Meimei, porque, de fato, se nós perdemos várias coisas na vida, inclusive entes queridos, eventualmente se perdemos até a nossa sanidade, a nossa lucidez mental, eventualmente se perdemos a nossa saúde mental temporariamente, mas permanecemos com um resquício da fé dentro de nós, nós estaremos passando por expiações, nós estaremos passando por dificuldades, mas teremos a ferramenta necessária para poder, digamos assim, reconstruir, digamos assim, dar a volta por cima, digamos assim, nos reerguer e reconstruir os nossos passos. É muito difícil, concordo com o espírito Meimei, nós termos que viver a existência e ter, por algum motivo, em geral, decepções, termos a privação da nossa fé, a capacidade de acreditar nas pessoas, a capacidade de acreditar em uma força maior e termos que continuar dando os passos na nossa vida. Então, quando eu penso nessa frase da Meimei, nessa mensagem "confia sempre", eu me lembro de alguns episódios que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é uma música que me chamou muito a atenção, né? Que diz mais ou menos assim: existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, eu vi que tu eras um homem lindo, e se acaso assina, do menino triste não se nos ilumina, apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. A música do baiano Caetano Veloso, Cajuína, tem não só a musicalidade, né, de um mantra, quase um mantra que se repete, de uma letra curta, mas extremamente profunda, que remete a uma cena que ele passa na cidade de Teresina, quando ele vai fazer um show naquela cidade. Só que alguns anos depois, acho que 2 anos depois, de um amigo dele, né, um amigo poeta, Torquato Neto, ter cometido suicídio. E aquilo causou um impacto nos artistas, um impacto em todos os amigos do Torquato Neto, a perda pelo suicídio. E ele disse que ficou tão tocado que não conseguiu ir, digamos, a todas as solenidades que aconteceram naquela ocasião, e só conseguiu voltar a Teresina alguns anos depois. E naquele dia, né, que ele foi fazer o show, depois do show, ele foi ao encontro do pai de Torquato Neto. E a música nasce ali, daquele encontro que ele tem com o pai de Torquato Neto. O encontro que é narrado pela música, né? Existirmos, a que será que se destina? Porque quando nós somos tocados pela morte, quando somos tocados, especialmente pela morte a partir do suicídio, não há quem não seja levado a refletir. O suicídio é ainda a grande questão que coloca em toda uma perspectiva as reflexões filosóficas, psiquiátricas, as reflexões de vidas, que é resumida aí pelo Caetano Veloso nessa frase, nessa pergunta: existirmos, a que será que se destina? Qual o objetivo da existência? Qual o objetivo de nós estarmos vivos, de nós estarmos aqui hoje? Qual o objetivo dessa vida que nós estamos vivenciando? Tanto a gente pode pensar isso numa perspectiva: qual o objetivo da minha vida? O que é que eu tenho feito com a minha vida? Que seria uma pergunta um tanto quanto mais aqui e agora, né? Uma pergunta que nos remete ao Viktor Frankl, uma pergunta que nos remete à logoterapia, que nos remete ao sentido existencial do nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, o suicídio nos coloca uma perspectiva mais profunda,
que o Viktor Frankl, no final da sua obra, ele vai colocar que seria o metasentido, né? Ou o suprasentido, que seria o sentido da existência, o porquê da existência como um todo. E somos levados a pensar sobre essas questões. Então, existirmos, a que será que se destina? Só que, naquele encontro, o pai de Torquato Neto dá uma rosa pequenina. Vai até o jardim, pega uma pequena rosa e entrega a Torquato Neto. Entrega a Caetano Veloso. E Caetano Veloso fica impactado, porque ele conta que na casa existiam muitas memórias do Torquato Neto. E aquele senhor vai, pega uma rosa e entrega ao Caetano, e o Caetano começa a chorar. E ele fica um tanto quanto envergonhado, porque, afinal de contas, a dor seria muito maior para o pai e não para ele. Só que o pai de Torquato Neto, além de entregar a rosa, se senta e fica ali, que o Caetano coloca, éramos olhar intacta retina, estávamos apenas nos olhando, nenhuma palavra foi trocada de forma muito profunda. Ele conta que o pai de Torquato Neto toca os cabelos dele e fala assim: não chore tanto, meu filho. Vai então até a geladeira, pega uma cajuína, que é uma bebida bem típica ali de Teresina, né? do Piauí, também do Ceará, uma forma diferente de utilizar o caju, né? Não é um suco de caju, é uma coisa diferente. E segundo nos falam, quanto mais cristalina é a cajuína, melhor, digamos assim, o processo que ela passou para ser feita. Então, indica uma certa refinamento, um certo cuidado no produzir desse produto. Então, o senhor Eli, o nome do pai de Torquato Neto, vai, toca os cabelos do Caetano, pega uma rosa, pega uma cajuína e entrega a Caetano. E ele diz que aquilo tocou profundamente a vida dele, né? Que ele volta para o hotel e compõe a música Cajuína. E eu contei essa história lá em Parnaíba, né? no Piauí. E não sabia que as pessoas conheciam o senhor Eli, porque me chamou a atenção, eu escutando o Caetano contando essa história, porque o senhor Eli era espírita. E ele fala isso na rede nacional. Ele era espírita. Então, eu acho que a visão espírita dele deve ter dado alguma consolação, porque eu fiquei impactado. A música não é sobre cajuína, a música é sobre fé. A música não é sobre o suicídio apenas. A música é como um pai consegue superar a dor da morte de um filho por essas vias. E esse senhor Eli, espírita, fundou vários centros espíritas, fez uma obra muito bonita lá no Piauí. Inclusive, depois alguns me disseram que ele vinha aqui na mansão, conhecia o Divaldo, era uma pessoa da área jurídica. E toda vez que a gente fala sobre ele, me corroboram. O senhor Eli era uma pessoa extremamente feliz, era uma pessoa extremamente sorridente. E a gente fica pensando, como é que pode alguém conseguir sorrir ainda depois de um fato desse? Como é que pode alguém conseguir ter paz de espírito, conseguir ter saúde mental? Como é que pode alguém ter fé para dar e vender para as pessoas, mesmo passando por essa situação? O maior infortúnio é ter a privação da fé e continuar vivendo. O senhor Eli teve a privação da presença física do filho, mas não teve a privação da fé. E a fé espírita, que consegue entender, né, um porquê, mas não só entender, consegue sentir, porque a fé transcende a questão do entendimento. Na doutrina espírita, nós valorizamos uma fé raciocinada, uma fé que utiliza da razão para poder se construir, para poder se sustentar. Mas é muito importante que nós não façamos da fé propagada na doutrina espírita uma racionalização, porque a racionalização é um mecanismo de defesa diante da dor, diante do sofrimento, que tem uma validade, mas tem um prazo, né, de permanência. Uma racionalização excessiva não nos leva a uma manutenção de tranquilidade há muito tempo, por muito tempo. Então, a fé não é racionalização no Espiritismo. Tem uma dimensão do sentir, tem uma dimensão qualitativa e não apenas quantitativa, que nos traz esse salto de qualidade
Desse pai, por exemplo, o senhor Eli, que continuou na doutrina espírita, divulgando sem se desesperar. Um paraibano, que é radicado em Pernambuco, também muito famoso pelas suas obras, Ariano Suassuna, foi perguntado certa feita: Ariano, como é que você, um literato, né, uma pessoa tão inteligente, acredita em Deus? Porque tem essa associação. Se você for muito inteligente, você vai desacreditar de Deus. Porque se você for muito inteligente, você vai entrar numa profunda decepção com as situações que você pensa na vida. Então existe um certo pessimismo que não é realismo, permeado dentro dos halls, né, do hall acadêmico, dentro do hall das pesquisas. E as pessoas, às vezes, tentam, eu diria até uma sugestão, um livro histórico chamado Humanidade, né? Uma história otimista do homem, né? E o historiador Yuval Harari escreve assim: esse livro me fez ter uma perspectiva diferente sobre a história. Então a gente tem que começar a pensar como é que foi contada a história, porque, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, eu nunca ouvi falar na escola tradicional que os soldados nas trincheiras estavam tão cansados de guerrear, né, que em determinado momento eles fizeram um encontro, porque um começou a cantar, estava nas vésperas de Natal, e um soldado começou a cantar, né, de um lado, e daqui a pouco começou a responder do outro lado, o exército inimigo. E houve uma trégua do Natal. E os soldados, então, festejaram o Natal. Festejaram juntos. E, em determinado momento, um europeu coloca o seguinte: poxa, a propaganda que me fizeram sobre esse outro país era que as pessoas eram primitivas, eram selvagens, eram pessoas ruins. E ele tem filho como eu. Não é bem assim, me fizeram uma propaganda enganosa. E existem fotos dele jogando o futebol. Há uma trégua de Natal. E eu nunca li isso no livro de história tradicional. Então, como é que a história é passada também? Como é que a forma de fazer ciência é construída, às vezes para reforçar um pessimismo, que não é, na verdade, um realismo, porque a realidade ela tem esses dois lados da moeda. A realidade não é tão... se a gente for ter a realidade cristalina como a cajuína da música do Caetano, a gente vai ver a profunda dor que o suicídio traz, e ninguém está dizendo que não traz, mas vai ver também a profunda superação que esse pai nos ensina. A mesma história vista de patamares, de formas diferentes. E a arte, às vezes, é esse salto de qualidade para podermos fazer uma nova interpretação da nossa própria história, da própria história humana, da nossa própria vida, para podermos ter um olhar diferenciado. Então, perguntaram para Ariano: como é que você crê em Deus, você sendo tão inteligente? Ele vai dizer de forma muito direta: se eu não tivesse uma crença em Deus, eu era um desesperado. Direto assim. A crença em Deus, digamos assim, se eu não tivesse aqui na doutrina espírita, outro vai vir e vai divulgar tão bem ou melhor do que eu. Então não é porque eu tenho uma função extraordinária para os outros, mas eu tenho uma função extraordinária para mim. Eu tenho uma oportunidade extraordinária, ou seja, fora da ordem, de estar nesse local que estou agora falando, e você, onde você está, aprofundando a visão da fé, quer seja pela filosofia, quer seja pela ciência, quer seja pela psiquiatria, quer seja pela doutrina espírita. É uma oportunidade que nós temos, extraordinária, fora da ordem, para podermos nos reorganizar psiquicamente, mesmo que essa reorganização dure uma existência inteira. Mesmo que nessa existência inteira nós não tenhamos assim aquela saúde mental que a gente gostaria 24 horas do tempo, aquela plenitude todo o tempo, que não é possível, mas é possível sim termos a dor junto com essa perspectiva otimista. Eu vi muito claro isso quando me chamaram. Eu já era formado, e eu posso contar os nomes, porque são coisas boas do bem.
E eu estava na Federação Espírita Pernambucana, onde, uma época, eu estava lá como diretor, e me pediram assim: poxa, Léo, eu queria que você fosse lá na casa de fulano, porque ele está com quadro demencial. E está muito agitado, né? E a gente já fez várias reuniões mediúnicas, tem um colega geriatra que atende ele, mas ele está muito agitado. Você que pode ir lá. Então, era do lado. Esse senhor, ele havia comprado uma casa, né, um prédio, um apartamento, do lado da Federação Espírita Pernambucana, tamanha a doação que ele teve ao longo da sua existência, porque ele queria ficar perto, né? Então ele estava lá recebendo as pessoas. Mas eu não sabia dessa história dele, eu só vim saber depois. Eu sabia apenas que tinha sido uma pessoa trabalhadora da casa e que a casa prestava essa ajuda. Então eu fui lá voluntariamente ajudá-lo. Então subi na casa e, assim, não diga para um psiquiatra que a pessoa está agitada, só se ela tiver mesmo, né? Porque ele estava super tranquilo, assim, calmo. Eu achei ele super calmo, né? Porque a agitação, meu amigo, é uma coisa bem diferente do que aquilo que eu vi. Mas eles não estavam acostumados com a agitação, né? Então, qualquer agitaçãozinha, qualquer fuzuê era agitação, né? Então, basicamente, eu tive que fazer alguns ajustes medicamentosos, pouca dose, etc. E ele ficou super bem, sabe? Ficou super bem. Mas o que me chamou a atenção é que quando eu voltei da casa, nessa primeira visita, porque aí eu fui continuando a visita, né? Periodicamente eu ia lá, até ele vir a desencarnar. Mas no retorno, eu me senti tão bem que emocionei-me, né? Como as emoções vêm agora lembrando da história. E minha mãe, uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica, ela também se emocionou e falou assim: meu filho, você estava onde? Que eu estou sentindo uma energia tão boa sua. E aí eu falei: pois é, mas eu também estou me sentindo tão bem depois que eu fui atender essa pessoa. E aí vem uma reviravolta. Muitas vezes a gente imagina que a gente vai, sei lá, num hospital, né? Ou vai num leito de dor, algo do tipo, e somos nós que vamos levar a ajuda espiritual, né? Porque, tipo assim, nós somos bem evoluídos, né? E estamos bem tranquilos na nossa emocionalidade. E nem sempre é assim. Às vezes nós temos a oportunidade de receber a energia daquelas pessoas, sabe? E é isso que aconteceu. Esse senhor havia sido presidente da Federação Espírita durante muitos anos. E ele ia, de fato, quantas histórias depois não escutei sobre ele, né? De ele estar na porta da federação, recebendo as pessoas, ajudando, e muitos falaram assim: poxa, foi fulano de tal que salvou minha vida. Eu escutei isso mais de uma vez, e eu não sabia quando fui atendê-lo, né? Quando fui começar a ajudá-lo nesse processo final de desencarnação. Então não era uma obsessão que a gente imaginasse assim, ao contrário. Eu lembro de uma reunião mediúnica em que um outro médium que não sabia dessas coisas veio me dar uma comunicação falando que pela vida desse espírito, né, durante essa existência, ele estava com um quadro demencial, um processo expiatório difícil, mas ele tinha ali ajudas espirituais dentro da casa dele para que a situação não fosse pior. Porque, às vezes, quando você está ali com a questão biológica mais fragilizada, a influenciação espiritual torna-se mais fácil, você fica mais vulnerável. E isso depois eu vim ler, né, uma confirmação desse contato que tive na reunião mediúnica, num livro que o Divaldo lança, depois desse contato, né, não tinha ainda lido esse livro, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele conta vários casos desses, assim, de doenças mais neurodegenerativas, em que o cérebro é atingido de uma forma mais profunda, mais estrutural, como a gente diz, e ali fica um ser com maior vulnerabilidade às influências. Mas, dependendo da trajetória nessa existência, dos méritos da família, você tem ali verdadeiros vigilantes em Gaza, fazendo com que a dor aconteça, é um processo expiatório, mas não tão intensa como poderia ser, não tão complicada como poderia ser.
Esse senhor, portanto, estava sem a lucidez, havia perdido a lucidez pela doença, né, pelo um processo demencial. Mas os méritos que ele amealhou através da fé, através da existência dedicada ao bem, ele não havia perdido. E, mais uma vez, eu relembro a frase de Meimei: o maior infortúnio não é perder as coisas externas, nem que seja a lucidez momentânea do nosso cérebro. O maior infortúnio é ter a privação da fé e prosseguir vivendo. Quando temos fé, quando temos esse patrimônio dentro de nós, aqueles momentos são passageiros, apesar de muito doloridos, muito difíceis, apesar de não transcenderem assim a ajuda profissional, como esse senhor teve. Mas o que me coloca muito visível foi a ajuda que eu tive ajudando esse senhor, pela fé que ele teve ao longo da vida. Então ali ele estava momentaneamente, digamos, até um pouco anestesiado, provavelmente, para não sentir todo aquele processo difícil durante aquele período culminante da sua existência. Nessa perspectiva, nessa breve reflexão dessa primeira parte, eu queria, portanto, relembrar Meimei e reafirmar a importância de nós caminharmos, né, nessa perspectiva da fé dentro de nós. Porque aí as dores, as perdas de filhos por mortes inesperadas, a perda de filhos até mesmo pelo suicídio, a perda de alguma sanidade, de alguma saúde física que a gente tenha, vai doer muito, mas não vai ser desesperadora. A gente vai conseguir ter um tempo de espera. Quem desespera, diz Viktor Frankl, é quem tem sofrimento sem sentido. Eu quero dar um conceito, diz Viktor Frankl a uma jornalista, de desespero. Desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um sentido. Quando temos fé, nós temos um significado de vida, de existência. Então o sofrimento vem, dói, mas não significa que ele causa um desespero, porque no íntimo, na intimidade, a fé vai alimentar a nossa esperança de que algo vai mudar. Talvez não nessa existência, e aí a doutrina espírita nos dá uma grande possibilidade de alimentar a nossa fé, porque a gente transcende o limite biológico para um limite extracorpóreo, para um limite de outras existências. Existirmos, coloca a música, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, eu vi que tu eras um homem lindo, e se acaso a sina do menino triste não se nos ilumina, apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos em tacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Então passo a palavra ao Mário, que a gente possa ir para o segundo momento. Que assim seja. Muito obrigado.